Alvorada, cidade da região metropolitana com 72 anos de história e mais de 187 mil habitantes. Uma cidade que, infelizmente, é marcada por seus índices negativos na educação e alta taxa de criminalidade. Contudo, de uma perspectiva cristã, essa cidade também oferece uma grande oportunidade para a proclamação do Evangelho. E é aqui, em meio a essas dificuldades, que a Igreja de Cristo tem um papel fundamental a desempenhar. Como povo do Senhor, somos chamados a viver com fidelidade aos princípios norteadores do Reino de Deus. Em tempos de relativismo, é de suma importância observar a instrução bíblica com compromisso. Afinal, somente assim ela poderá ser devidamente aplicada à vida pública da Igreja e ser compartilhada. Uma igreja fiel é essencial para que a mensagem de salvação se espalhe por nossa cidade. Cada bairro é um campo missionário e cada membro do corpo de Cristo é chamado à proclamação do Redentor bendito. Uma igreja fiel é uma igreja relevante em seu contexto. Por isso, estamos reunidos para aprender e refletir mais sobre a vontade de Deus para a sua igreja. Que sejamos conhecidos como filhos e filhas fiéis à sua palavra. Obrigado, Charles. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Trago um abraço fraterno da Primeira Igreja Batista em Canela, também da minha esposa, Michele. A Michele, quando eu estava saindo de casa, ela falou: uma hora eu vou conhecer a Igreja Batista Caminho da Cruz, porque todas as vezes que eu venho, ela está impedida de vir, né, por outros compromissos com a igreja, e hoje não foi diferente. Confesso para os irmãos que num primeiro momento, quando Charles falou comigo hoje pela manhã, deu um frio na barriga, né, porque foi às 10h30 da manhã, né, do dia de hoje. E também pelo fato de vir substituir um grande mestre, né, o pastor Marcos Paixão, homem que eu tenho aprendido muito ao estudar e ver suas palestras, suas pregações, né. Fui, inclusive, aluno, por um tempo, do Seminário Batista Confessional do Brasil, como um dos alunos candidato ao título de mestre. Infelizmente, não pude continuar estudando, precisei parar por diversos fatores ministeriais, dentre eles o que aconteceu no nosso estado durante os meses de maio, né, ali no mês de maio, e todos nós vivemos, né, tudo isso. Então, naquele momento, eu entendi que deveria pausar os estudos, mas quero, antes de orar e introduzir o nosso tema da noite, expressar a gratidão da PIB em Canela pela vida de cada irmão aqui da Igreja Batista Caminho da Cruz, pelo envolvimento, pelo empenho dos irmãos durante todo o tempo da enchente. O que Deus fez através da vida dos irmãos é incontável. Nós não podemos dimensionar e contabilizar. Todo o auxílio, todo o empenho, todo o esforço, todas as lágrimas, todos os calos, todas as roupas molhadas, sujas de lama, bem como aquilo que a PIB de Canela também pôde fazer, também se sujando, também botando a mão na lama, mas certamente, principalmente, cada palavra de encorajamento, cada oportunidade para testemunhar e expor e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, a vida das pessoas que passavam por esse sofrimento, cada abraço, cada marmita entregue, cada quilo de alimento, cada garrafa de água, enfim, tudo que foi feito. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e multiplicando esse espírito de proatividade em favor daqueles que sofrem. Que Deus continue a usar esta igreja para a glória dele. Meus irmãos, eu queria orar mais uma vez com os irmãos e aí então entraremos no tema da noite.
Querido Deus, estamos diante do Senhor, Pai, e agora vamos começar a conversar, Pai, sobre a beleza da sua igreja, da sua noiva. Pai querido, e na verdade não há beleza nenhuma em nós. A única beleza que temos é porque o Senhor, através de Cristo, através do Evangelho, nos deu essa beleza. Colocou a justiça de Cristo em nós. E nós queremos, Pai, nesta noite, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por isso. O Senhor nos faz uma noiva atraente, com todos os méritos, sim, unicamente do Teu Filho. E nós queremos agradecer isso. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, através da exposição da Tua Palavra. Pai querido, fala conosco, transforma o nosso coração, quebranta o nosso coração, e que nós possamos entender que somente podemos expressar a beleza da noiva de Cristo por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ouça, Pai, por favor, a nossa oração, no nome de Jesus que a fazemos. Amém e amém. Meus irmãos, um dos primeiros batistas, um puritano chamado Benjamin Kitt, em seu livro A Glória de uma Igreja Verdadeira, já no último capítulo, no capítulo 9, ele escreve o seguinte: o que contribui principalmente para a glória de uma igreja é o fundamento sobre o qual ela é construída, a saber, Jesus Cristo. Ora, esse é um fundamento bendito e glorioso. O Evangelho de Jesus Cristo é o nosso fundamento. E por que esse fundamento é tão importante? Vamos pensar numa construção, pensemos na sua casa, pensemos nessa obra que estamos aqui. A fundação é fundamental para que toda a estrutura que vem em cima possa ser sustentada, possa ser acabada, possa ser decorada e possa então expressar e revelar a sua beleza. Deus tem me dado o privilégio de viver há 6 anos na cidade de Gramado. E creio que muitos dos irmãos conhecem a cidade de Gramado. E é uma cidade conhecida pela sua arquitetura bonita, por sua arquitetura que lembra muito a arquitetura europeia. E volta e meia nós temos algumas obras acontecendo na cidade. Na verdade, nos últimos dias, são muitas obras acontecendo na cidade. E eu sou filho de construtor, e por muitas vezes eu paro o carro perto de uma obra, quando não tem os tapumes ali, e fico observando a construção. E eu gosto de observar justamente quando o alicerce está sendo lançado. E aos poucos vão surgindo em cima de um terreno que antes era mato, o mato sai, vem uma retroescavadeira, tira ali o barro e começa então o trabalho de montar a fundação. E por muitos dias máquinas grandes perfuram o solo, depois vem outras máquinas que vão encher esses furos de concreto, já com toda a ferragem ali pronta. E só depois de alguns meses, então, nós começamos a ver a construção. E as paredes começam a surgir, depois vem contrapiso e assim por diante. E conosco, a Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que só podemos expressar e revelar a beleza da Igreja quando estamos alicerçados, fundamentados no Evangelho de Jesus Cristo. O fundamento é a parte mais importante, a parte mais forte de uma obra. Acontece que muitas vezes a Igreja do Senhor Jesus tem esquecido isso. E é impressionante que quando nós olhamos para a história da Igreja, nós vemos que a Igreja do Senhor Jesus, ela floresce de maneira bela quando a Igreja lembra de voltar ao seu fundamento, de observar o Evangelho de Jesus Cristo. E foi assim já lá em Atos dos Apóstolos, quando
Pedro prega e há o derramamento do Espírito, ali já havia então Pedro fazendo uma exposição da promessa veterotestamentária, apontando para Jesus Cristo. E então milhares de homens e mulheres são convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história, nós vemos momentos da história quando Deus levanta homens, quando parece que a igreja vai morrer, parece que a igreja vai acabar, parece que tudo está ruindo, e Deus levanta homens para resgatar a importância do fundamento que é o Evangelho de Jesus Cristo. Foi assim no tempo da Reforma Protestante. Deus usa homens para lembrar, para voltar, para trazer a igreja e lembrar a igreja da importância do fundamento. Tem um texto na Bíblia, e você pode abrir a sua Bíblia agora, lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14 ao 22. Texto muito conhecido nosso. Apocalipse 3, verso 14 a 22. Esse texto vai descrever para nós o que o Senhor Jesus, através da vida de João, vai dizer ao anjo, ao pastor da igreja na cidade de Laodiceia. E esse texto, talvez, num primeiro momento, a gente não perceba que ele traz aqui importantes lições para nós sobre a importância de estarmos alicerçados no fundamento que é o Evangelho de Jesus Cristo. Leiamos o texto. Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, assim está escrito. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia, a igreja na cidade de Laodiceia era uma igreja que pensava um tanto quanto além do que realmente era. Jesus traz um duro diagnóstico sobre a vida dessa igreja. E o texto parece nos mostrar que a igreja tinha uma compreensão equivocada de quem ela era. E talvez você e eu também estamos caminhando nessa direção. Mas é importante dizer que nós só entenderemos quem realmente somos quando estivermos completamente alicerçados sobre o fundamento do Evangelho. Não é possível entender quem somos e entender a obra de Deus em nós sem estarmos fundamentados sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus, do versículo 15 até o versículo 17, Jesus faz um diagnóstico desta igreja. E eu não sei se você sabe, mas Laodiceia está localizada no Vale do Rio Nilo, uma região muito fértil.
até hoje a região mais fértil da Turquia. Ela está entre duas cidades, entre Hierápolis e Colossos. Hierápolis era uma cidade conhecida pelas águas termais, como a mais famosa do Brasil, a cidade de Caldas Novas. Talvez você não conheça a cidade de Caldas Novas, no estado de Goiás, mas talvez você conheça aqui em Santa Catarina a cidade do Gravatal. Se você for a Gramado, tem ali o Aquamotion, né? Dizem que é água termal natural. Não sei se dá para acreditar, né? Porque Gramado tudo se transforma, mas vamos dar o benefício da dúvida. Então, nós conhecemos as águas termais e sabemos que essas águas têm propriedades medicinais e são importantes. Muitas pessoas viajam quilômetros para se banhar nessas águas. Na cidade de Colossos, por sua vez, haviam fontes de águas frias, que também eram terapêuticas. Mas em Laodiceia não. Laodiceia não tinha fontes de águas, nem quente, nem fria. Aí aqui é bom esse exemplo, porque nós gostamos de tomar o mate, né? Por curiosidade, hoje eu esqueci a minha térmica e não a trouxe, mas nós gostamos de tomar um mate. E geralmente, nós tomamos o mate quente, né? Há quem tome o tererê, né? Mas como diria um pastor, amigo meu, gaúcho, ele diz que o tererê é o mate que não deu certo. Mas brincadeiras à parte, quando a água começa a esfriar e ela fica muito morna, qual a sensação que dá na nossa boca? É ruim, né? A gente vai tomar um mate, está com vontade de tomar um mate, aí vem um colega e serve o mate para você. Aí você vai com aquela vontade, e quando você puxa, a água vem morna na boca. Eu não sei você, mas em alguns momentos chega a repunar, assim, É isso que Jesus está falando para a igreja. Jesus aproveita esse gancho geográfico, bem comum para os moradores da cidade de Laodiceia, e começa a apontar alguns motivos pelo qual ele estava a ponto de vomitar essa igreja de sua boca. Mas sabe de uma coisa? É interessante também que Laodiceia era uma cidade de muitos banqueiros, uma cidade muito rica, um centro comercial muito importante da época. E Jesus olha para essa igreja e fala: vocês estão achando que vocês são ricos? Vocês estão achando que o dinheiro de vocês vale alguma coisa? Mas na verdade vocês são pobres. Jesus olha para essa igreja e fala: sabe, vocês estão pensando que a roupa que vocês produzem é importante, porque Laodiceia também era um centro têxtil da época. Mas não, vocês estão nus. Laodiceia também era um centro medicinal muito importante. Ali se produzia um pó frígio, como era chamado, que era importante para a partir desse pó, eles faziam uma espécie de um colírio que tratavam alguns problemas de visão. E aí Jesus fala: vocês acham que vocês estão bem, mas vocês são cegos. Jesus está fazendo um duro diagnóstico da igreja. Agora, sabe de uma coisa? É interessante que Jesus faz esse duro diagnóstico da igreja de Laodiceia, mas na igreja de Laodiceia não tem nenhum problema doutrinário, pelo menos o texto bíblico não nos aponta. Não tem falsos mestres, não tem falsos profetas, não tem falsos apóstolos, não tem doutrina de Balaão, não tem doutrina dos nicolaítas, não tem a falsa profetisa Jezabel. Não existe nenhuma ameaça doutrinária à igreja, aparentemente. Por que eu afirmo isso? Porque nas outras 6 cartas vão existir algumas ameaças à vida da igreja. E aqui não há. Também não existiam problemas morais na igreja. Pérgamo e Tiatira e Sardes haviam problemas morais dentro da igreja.
escândalos que estavam envergonhando o nome da igreja. Laodiceia não. Não existem problemas morais dentro da igreja de Laodiceia, e mesmo assim, mesmo sem haver problema doutrinário, mesmo sem haver problemas morais, Jesus está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca. Também não havia pobreza em Laodiceia, como eu já disse. Em Esmirna, em Filadélfia, haviam muitos pobres necessitados. Em Laodiceia, não. Também não havia perseguição política nem religiosa, como na cidade de Éfeso havia perseguição religiosa e na cidade de Pérgamo havia perseguição política. Laodiceia é uma igreja que está em paz, mas mesmo assim, Jesus está a ponto de vomitar a igreja da sua boca. Poderíamos dizer então que Laodiceia era uma igreja ética, era uma igreja doutrinariamente saudável, era uma igreja próspera e era uma igreja que vivia em paz. E talvez, tanto a PIB em Canela quanto a Igreja Batista Caminho da Cruz, seja uma igreja estabelecida doutrinariamente, seja uma igreja próspera, seja uma igreja que vive em paz, mas podemos estar correndo o risco de Jesus estar a ponto de vomitar da sua boca. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que Jesus viu nesta igreja que o levou a ter esse rechaço, de sentir vontade de vomitar essa igreja da sua boca? Olhando todo o contexto, eu afirmo que faltava o fundamento, o Evangelho de Jesus Cristo. Vivemos dias onde homens têm se levantado, e nós temos aqui conosco a bênção de ter o pastor Daniel Dides conosco nesta noite. Mas estamos vivendo nesses dias um tempo onde homens têm se levantado e têm levantado o ensino doutrinário mais alto do que o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo que aqueles que não creem como nós, que somos reformados, calvinistas e temos uma doutrina que cremos ser a correta, que se não crer no calvinismo, no corpo doutrinário do calvinismo, não podemos chamá-los de irmãos. Mesmo aqueles que foram salvos por graça mediante a fé. Esse é o Evangelho. Salvos por graça mediante a fé. Já quase 10 anos caminho com a fé reformada. Mas não foi Calvino que me salvou. Eu creio que Calvino está correto na sua interpretação. E por isso defendo aquilo que Calvino ensinou. Mas além de Calvino, eu tenho Paulo. Além de Paulo, eu tenho Jesus Cristo. E em Cristo eu tenho Ele crucificado, morto, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus, de onde Ele governa com a sua forte e poderosa mão. É o Evangelho, não é a doutrina. É o Evangelho, não é o dinheiro. É o Evangelho, não é a paz. Jesus olha para a vida dessa igreja e Jesus certamente vê falta de fervor espiritual, vê apatia, vê mornidão, vê falta de entusiasmo, falta de vibração, falta de brilho nos olhos, falta de fogo no coração, falta de zelo pelas coisas de Deus, falta de quebrantamento, falta de arrependimento, porque somente quando somos confrontados e somente quando estamos alicerçados no Evangelho é que essas coisas acontecem. Não é possível ser quebrantado, não é possível ser zeloso quando falta o Evangelho. E aqui eu não estou falando de emoções. Talvez
ao falar de apatia, de mornidão, a gente talvez pense, né, que a gente tem que chegar aqui e falar miando, como algumas líderes de louvor aí, de algumas igrejas fazem, e de chorar, e de dar rodopio aqui. Não! Mas também não é como algumas igrejas, quando a gente abre a porta e a gente entra, parece que a gente entrou no congelador, né? Não tem brilho no olho, não tem fogo no coração. O Evangelho, quando transforma, o Evangelho, quando chega na nossa vida, quando nós entendemos o verdadeiro Evangelho, nós nos contagiamos de tal forma que nós queremos compartilhar, que nós queremos abrir o coração, abrir a boca, ir até as pessoas. E as pessoas olham para nós e falam: por que teu olho brilha diferente hoje? Nós estamos lá na PIB em Canela com 3 irmãos, uma mãe, uma filha, a Dona Elisete, a Natasha, e o Arthur, o marido da Natasha. Eles estão chegando para a nossa igreja, vindo da Universal do Reino de Deus. Estão caminhando conosco quase há 1 ano. E todas as vezes que a gente senta para conversar, e que a gente começa a conversar sobre o Evangelho, o olho deles brilha. E eles falam: Diego, como? Eu nunca tinha visto isso. E agora faz sentido. E sabe de uma coisa? Eu tenho aprendido tanto com eles. Em volta e meia a gente conversa 4, 5 horas, e quando eles vão embora, eu vou para o meu quarto, eu ajoelho e eu começo a chorar. Eu falo: Deus, acende o meu coração de novo. Me dá essa paixão de novo pelo Evangelho. Que eu não caia na apatia e na mornidão de acostumar com o Evangelho. Porque o Evangelho, como disse Paulo em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E não há milagre maior, não há graça maior. Precisamos lembrar que precisamos do Evangelho. E precisamos lutar contra a secularização que entrou dentro das nossas igrejas. E agora o Evangelho já não é mais o suficiente para restaurar um casamento. O Evangelho não é mais suficiente para impedir que eu dê... Agora não tem mais cheque sem fundo, né? Mas eu sonegar impostos. Agora o Evangelho não é mais suficiente para eu educar os meus filhos. Agora, ao invés de olhar para as Escrituras e ser guiado por ela, eu preciso dela e mais a Super Nani. Eu preciso dela e mais o terapeuta tal. Eu preciso dela e mais o político tal. Seja o seu político de direita ou de esquerda, não é ele que vai redimir a nossa nação. Nós precisamos lembrar que somente o Evangelho pode transformar a nossa vida. Somente o Evangelho é suficiente. Esse livro é suficiente, não só para nos salvar, mas para nos conduzir em triunfo, para nos tornar santos dia após dia, e para nos dar uma vida que agrade a Deus, para que vivamos para a sua glória, e assim possamos então revelar ao mundo a beleza da Igreja de Cristo Jesus. A Bíblia e o Evangelho não são mais suficientes para que uma igreja adore ou cante a Deus. Tenho certeza que aqui não, mas se você for em muitas igrejas e você começar a ler as letras dos cânticos, você vai se assustar. Em agosto, fomos ao Espírito Santo, eu sou natural de Vitória, Espírito Santo, e fomos ali visitar algumas igrejas mantenedoras e apresentar o nosso projeto missionário em outras igrejas.
E durante o louvor, muitas vezes, minha filha de 12 anos de idade me cutucava e falava: pai, o que é isso? Não tem Jesus nas letras. Essa letra não adora a Deus, papai. Eu precisei depois sentar com ela em casa e explicar que muitas vezes as igrejas estão adorando as pessoas, a si mesmas, e não ao Deus verdadeiro. Porque esqueceram do fundamento do Evangelho. E é interessante que, se nós olharmos hoje para o cenário da onde nós nascemos, nós batistas nascemos ali na Inglaterra, Holanda, Deus usando homens para se levantar contra uma tirania de um rei que traz o poder da igreja para si por interesses políticos. E Deus levanta homens que ficaram conhecidos como puritanos para se separarem como separatistas da igreja anglicana. E nós surgimos desse berço. E Deus naquele tempo levantou igrejas fortes, denominações fortes. Ali nascemos nós, os batistas reformados, ali nasceram os presbiterianos, os congregacionais. E as igrejas floresceram. Vimos homens que impactaram o mundo, como John Wesley, como George Whitefield, como Charles Spurgeon, e poderíamos ficar aqui citando tantos outros. Mas essas igrejas que um dia foram fortes, hoje são boates. São, com muita sorte, teatros, mas muitas delas são boates. Porque se esqueceram do fundamento do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho para que o nosso fervor espiritual não se apague em nossos corações. E se o seu fervor espiritual já está se apagando, você precisa do Evangelho para que ele seja reaceso. E depois desse triste diagnóstico, Jesus vai fazer um apelo à igreja. Olha os versículos, a partir do versículo 18 a 20. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto, seja zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lembra a igreja que se orgulhava de ter dinheiro, do pó frígio? Jesus fala, olha, das roupas brancas, né, das vestes, do têxtil que eles vendiam. Jesus olha para essa igreja e fala, você quer ser próspero? Vem comprar ouro de mim, não é no banco. Você quer esconder a sua nudez? Vem cá que eu te visto. Você quer realmente ver a vida como ela é? Vem cá que eu te ensino como a vida é. Compre de mim. Busque em mim. Busque no Evangelho. Não busque na Supernanny sabedoria para educar os seus filhos. Não busque nos terapeutas a cura para os dilemas da sua alma e do seu coração. Busque em Cristo Jesus. Não busque motivação nos coachings. Busque motivação em Jesus Cristo. Na palavra de Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo. Eu tenho tido o privilégio de desenvolver um relacionamento de amizade, de carinho com o pastor Charles, já há algum tempo. E
Os irmãos estão sempre na minha oração. Sempre oro pelos irmãos. E a minha oração sempre tem sido: Deus, que a Igreja Batista Caminho da Cruz jamais se desvie ou perca o fundamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é no mercado da fé que nós vamos encontrar a solução para os nossos problemas. É somente no Evangelho de Jesus Cristo. Só Ele pode nos encher novamente. Só Ele pode nos dar tudo aquilo que precisamos. E é interessante que Jesus se apresenta como um gentil comerciante. Compre de mim. Você está necessitado de alguma coisa? Venha a mim. Venha a mim. O próprio Senhor Jesus Cristo disse nos Evangelhos que se estamos sobrecarregados, devemos fazer o quê? Ir até Ele e trocar o fardo, experimentando dele, que é manso e leve, suave. Só Ele pode aquecer o nosso coração. E sabe de uma coisa? Sabe qual é o preço para que Ele faça tudo isso? É de graça. O preço da nossa salvação não foi de graça. Custou e custou muito. Um preço incontável, inimaginável a nós. Agora, tudo isso que Jesus está ofertando a nós, uma vez que estamos nele, lembra, Ele está falando para a igreja. Ele não está falando para descrentes. Ele está falando para nós, Ele está falando para a igreja já comprada por um alto preço. Ele está falando: vem cá buscar, eu te dou. É de graça. Quantas coisas nós perdemos porque não vamos até a fonte, não vamos até o Evangelho. A vida seria tão mais leve. E eu estou aqui falando e eu estou lembrando de vários momentos que eu não fui até a fonte. Eu não sei vocês, mas durante a enchente chegou um momento que eu olhei para a Michele olhou para mim e falamos: não dá mais. A gente não aguenta mais. A gente sabe que tem muita gente sofrendo, a gente sabe que tem muita gente precisando, mas a gente não aguenta mais. E nós acabamos de falar isso no carro, e chegou um vídeo. Uma história muito dura. E nós nos olhamos, choramos juntos no carro, e fomos até a fonte, falando: Jesus, nos fortalece, renova nossas forças, continua mandando os recursos. E aí nós caminhamos mais uma milha. Seguimos o trabalho por mais um mês e pouco, apoiando mais 2, 3 famílias. Quanto nós perdemos, meus irmãos, porque nós não vamos à fonte. E Jesus nos chama a nos arrepender. E no verso 19 ele fala: arrepende, sê pois zeloso e arrepende-te, muda a tua conduta. Mas no versículo 20 tem uma expressão de graça de Jesus incrível. Lê o versículo 20 comigo, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Um dos versículos mais mal compreendidos da Escritura Sagrada. Jesus está chamando a igreja para a intimidade da mesa. O simbolismo da mesa aqui é aquele momento de intimidade. Jesus nos convida a cear com Ele, a sentar à mesa com Ele. Como igreja já redimida, Jesus está falando: vem comigo. Primeiro Ele me oferece coisas de graça. Eu vou suprir a sua cegueira, eu vou suprir a sua nudez, eu vou suprir a sua pobreza. Compre de mim. Depois que Ele faz tudo isso, que Ele oferta tudo isso, Ele fala: agora vem cá, senta à mesa comigo. Vamos cear juntos. Vamos ter uma relação de intimidade. E isso, para mim, demonstra uma ação graciosa de Cristo, de querer cear comigo, de me levar à intimidade. E a intimidade com Cristo
é a maneira correta de aquecer o coração novamente. É a maneira de ter o brilho nos olhos de novo. É a maneira de se apaixonar de novo pela noiva de Cristo. De amar a igreja do Senhor. Talvez você tenha vivido, esteja vivendo um período onde você tem questionado a igreja, tem questionado a sua liderança, tem questionado e tem se decepcionado com pessoas. Talvez você se decepcionou com o pastor Charles, e eu tenho algo muito triste para te dizer: não foi a primeira vez, nem será a última. Porque ele é um ser humano como todos nós. Eu digo para a primeira igreja batista em Canela, eu só tenho uma certeza do meu ministério frente à igreja: que eu vou ferir vocês e vocês vão me ferir. Essa é a única certeza que nós temos. Mas sabe, quando nós temos intimidade com Cristo, nós conseguimos entender quem somos. E percebemos que a graça foi nos ofertada e que, como pecadores agora, somos transformados em Cristo Jesus, mas que o meu colega do lado, o meu irmão sentado do meu lado, o meu pastor, o diácono da igreja, o presbítero, também são pecadores. Transformados por Cristo, sim, mas continuam pecando, continuam errando, e nós então entendemos a dinâmica do reino. Quando ferro vai afiar o ferro, vai sair faísca. Mas em Cristo Jesus, agora, alicerçados no Evangelho, eu posso olhar para o meu pastor e falar: pastor, você errou aqui, eu me decepcionei. O Senhor me decepcionou, me feriu, mas eu te perdoo. Às vezes o pastor nem sabe. Eu te desafio, se você está chateado com o Charles, vai conversar com ele. Olha no olho dele e fala: pastor, lembra aquele dia? Eu fiquei chateado. E aí o Charles vai poder olhar para você, e tenho certeza, conhecendo meu irmão, ele vai falar: meu irmão, me perdoa. Talvez você está decepcionado com o diácono da igreja, você está decepcionado com os rumos que a igreja tem tomado, e você já está se esfriando, e você não quer mais vir à igreja. Vá até a intimidade com Cristo, e tenha seu coração reaceso, apaixonado novamente pela noiva de Cristo. E versículo 21, então, nós vemos uma promessa. Olha o versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa promessa é baseada em quem fala. O versículo 14 fala que... olha o versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É Jesus falando. A testemunha fiel. Aquele que criou todas as coisas junto com o Pai e junto com o Espírito. Aquele que é o princípio e o fim. Aquele que não mente. Aquele que é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou em nós. Essa promessa não falhará. E é interessante que Jesus aqui faz uma transição da intimidade para o trono. Da mesa. A intimidade à mesa para a exaltação no trono. Lembra a igreja que se achava a última Coca-Cola do deserto? A última bolacha do pacotinho, né? Se achava mais do que era. Jesus denuncia suas falhas. E agora então Jesus faz o quê? Fala: olha, sou eu quem faço. Sou eu quem exalto. Sou eu quem revela a beleza. Aqui está a beleza verdadeira da igreja de Cristo. No Evangelho. E o Evangelho é a obra de Deus, do começo ao fim. Agora é interessante, finalizando a minha fala, observarmos o cenário das 7 igrejas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. As 7 igrejas, nas 7 cidades da Ásia Menor, não ouviram. Não se arrependeram.
não deram ouvidos ao que o Espírito estava falando por meio de Jesus Cristo, por meio da vida do apóstolo João. E essas igrejas viraram ruínas. Ao longo da história, como eu já citei, nós vemos o cenário da Inglaterra, de nomes como Wesley, Whitefield, William Carey, Wilberforce, John Charles Wylie, Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, John Stott. Um berço de grandes pregadores, de grandes teólogos, hoje é conhecido como o país de Dawkins, o pai dos ateus. As igrejas estão morrendo na Europa porque não estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Perderam o seu fundamento, o seu alicerce. Diego, nós estamos tão longe lá da Europa. Olhemos o cenário brasileiro, igrejas lotadas, templos cheios, inchados, onde não se prega o Evangelho, onde não se fala de cruz, onde não se fala de santificação, onde os seminários e as faculdades teológicas ensinam que a Bíblia contém erros, que a Bíblia não é a palavra inerrante e infalível de Deus. Nós precisamos desesperadamente de um sopro de Deus, para que possamos voltar ao Evangelho, e no Evangelho encontrar a nossa verdadeira identidade, e encontrar então o fundamento, o alicerce, para construir um prédio de pedras vivas, que vão florescer e vão revelar a glória de Deus ao mundo, revelando a verdadeira beleza da igreja. Meus irmãos, que o Evangelho seja o firme fundamento de nossas vidas e das nossas igrejas, de cada igreja aqui representada, da primeira igreja batista em Canela, da igreja batista Caminho da Cruz, que jamais esqueçamos que o alicerce é a parte mais importante da construção. E que possamos lembrar que no alicerce, no Evangelho de Jesus Cristo, nós teremos supridas todas as nossas necessidades. Jesus prometeu à igreja de Laodiceia suprir a sua pobreza, a sua nudez, a sua cegueira. E tendo intimidade, chegará o dia que nós reinaremos com Ele, da intimidade para o trono. Mas enquanto esse dia não chega, que possamos viver aqui como esse prédio de pedras vivas, refletindo a glória de Cristo Jesus. E assim, a partir de igrejas pequenas, de igrejas insignificantes aos olhos da sociedade, nós possamos transtornar o mundo pela beleza do Evangelho, como aqueles inicialmente 11 homens, após a crucificação de Jesus, depois 12, quando Matias é acrescido, insignificantes, desprezados, talvez em alguns momentos apavorados, transtornaram o mundo. E a partir daqueles 12, multidões vieram. E hoje estamos aqui, porque eles estiveram alicerçados no Evangelho de Jesus Cristo, a beleza de uma verdadeira igreja. Amém?